Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E se não estiver bem, vai ficar tudo bem, porque tudo nessa vida passa. Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque ontem eu assisti uma live e essa live me trouxe muitos sentimentos emocionantes. Eu me emocionei durante a live e depois me fez ficar triste. E aí hoje eu acordei refletindo e depois eu fiquei indignada. E a indignação geralmente faz com que a gente anda, né? Faz com que a gente tome atitudes. E a atitude mediante essa indignação foi realmente trazer esse vídeo para vocês. A live que eu assisti ontem foi uma live do Leonardo. O Léo, ele é meu mentor, digamos assim, meu professor. Eu faço parte da escola, né, NPAC. Eu vou trazer um vídeo ainda explicando para vocês o que é o NPAC, o que é a escola, para vocês, porque como eu sempre falo do NPAC, eu acho que fica meio solto, né? Vocês não entendem muito bem o que é. Eu vou trazer esse vídeo explicando para vocês certinho o que funciona e como é. E nessa live de ontem, o Leonardo trouxe o assunto de enfrentar os seus medos. Ele estava falando sobre investimento. A live que ele está fazendo é sobre investimento, chama Mentalidade Investidora. Mas ele trouxe ontem um tema assim que se aplica não só aos investimentos, se aplica a tudo a nossa vida. É como você enfrentar os seus medos, o que você deve fazer diante dos seus medos, né, do medo de agir. E eu me emocionei porque foi exatamente essa aula, do jeito que ele explicou ontem, que é uma aula que está dentro da plataforma NPAC, que foi a aula que fez com que eu realmente começasse a tomar as atitudes há um ano para que eu chegasse hoje onde eu estou, para que eu estivesse vivendo a vida que eu estou vivendo hoje nesse momento. Foi por causa dessa aula. E ele basicamente explica como você encarar os seus medos e tem um passo a passo muito prático para você fazer. E eu assistindo essa aula, eu me emocionei demais, porque eu falei, foi por causa dessa aula que eu estou aqui hoje. Mas depois que terminou a aula, eu fiquei pensando e daí bateu a tristeza. Quantas pessoas que estavam ali, a gente estava mais de 100 pessoas, e quantas pessoas que estavam ali naquela aula, assistindo aquele conteúdo, mas que saíram dali e não vão mudar de vida, não vão tomar nenhuma atitude, não vão partir para ação. E isso é uma coisa muito triste. Eu não sei se é pela quantidade de conteúdo que nós somos expostos todos os dias, ou pela quantidade de mensagens que a gente recebe, mas muitas vezes fica difícil partir para ação. A gente não toma a atitude que precisa tomar para que realmente a gente tenha os resultados. Nós assistimos, nós lemos, nós estudamos, mas muitas vezes não alcançamos o objetivo exatamente por causa disso, porque a gente só coloca aquilo para dentro da gente, mas a gente não reflete, não escreve, não anota, não tem a intenção, você não coloca a intenção sobre aquele conteúdo que você ouviu. Ontem foi uma aula, mas isso acontece em qualquer âmbito da nossa vida. Muitas vezes você está conversando com um colega, com um amigo, com alguém da sua família, a pessoa fala algo para você, você acha interessante, mas você só acha interessante naquele momento, você não faz nada. E por isso que eu fiquei tão triste, porque se realmente aquelas 100 pessoas, né, mais de 100 pessoas que estavam ali naquela live, se elas realmente pegassem aquela aula, anotassem, escrevessem, realmente colocassem em prática aquilo que foi dito, quantas mudanças elas teriam na vida delas. Porque eu tive mudança a partir dessa aula. Essa aula, quando eu assisti, eu tinha acho que 18 dias na escola. Acho que era 18, eu entrei dia 26, essa aula eu assisti dia 14 de agosto. E quando eu assisti essa aula, que foi que realmente eu coloquei ali no papel, eu escrevi tudo que eu precisava de fazer, os meus medos, por que eu tinha o medo de enfrentar, o que eu ganharia enfrentando aquele medo, o que eu perderia enfrentando também. E eu pesei os pós e os contras, eu vi que o meu medo muitas vezes era infundado, ele não fazia sentido, ou as desvantagens que eu teria se eu tomasse a decisão e não fosse a decisão mais acertada, né? E as consequências ruins que poderiam vir daquela atitude que eu tomasse eram consequências que eu poderia dar conta, que eu poderia resolver. Então não foi só uma aula motivacional, uma aula só para ouvir, não, foi uma aula que realmente eu coloquei em prática. Por isso que eu tenho falado tanto sobre a intenção. Ontem, quando eu entrei lá no Sonsinho, né, o Sonsinho é o Instagram, quando eu entrei lá, eu fui com a intenção. A live sempre começa às 18h45, eu entrei, acho que era umas 18h42 mais ou menos, eu entrei uns 2-3 minutinhos antes. Já entrei, eu já tinha a intenção do que eu ia fazer ali. Então eu já entrei, eu fui lá no direct, respondi alguns comentários,
já fui no story de quem eu queria olhar e já fiquei lá por cima esperando para que quando começasse a live eu já entrasse. Terminou a live, eu voltei pro direct, respondi algumas coisas, conversei com um amigo meu que ele faz parte do grupo de network, a gente falou inclusive sobre a aula, eu contei para ele, né, porque que essa aula era tão importante e contei para ele a decisão que eu tinha tomado por causa dessa aula um ano atrás. Depois conversei com uma outra pessoa e já saí. Eu tinha intenção, eu coloquei intenção naquilo. E coloquei tanta intenção, né? Foi com tanto propósito que eu fiz isso, que eu assisti essa aula, que dessa aula está surgindo um vídeo para você. Olha como a intenção é importante. Se eu chegasse lá, só entrasse lá, ficasse conversando, batendo papo e ficasse lá no sonsinho por tanto tempo sem fazer nada, eu não iria refletir sobre a aula, eu não me emocionaria tanto como eu me emocionei durante a aula. E eu sairia dali, viveria a minha vida e eu não teria um conteúdo aqui para passar para você, para te ensinar, para te incentivar, para fazer você refletir. Então, olha, gente, como que não viver no piloto automático é importante. E falando, né, sobre a intenção, um hábito que eu tenho sempre quando eu vou assistir uma aula é desativar formas que eu consiga desativar de conversas, né, para eu não ficar vendo a conversa. Então, o NPC, há um tempo atrás, ele era feito, as nossas aulas, né, de segunda-feira, elas eram feitas pelo Zoom. E no Zoom, você tem a possibilidade de você fechar o chat. Não é igual no Instagram, que quando você tá numa live, você fica vendo as mensagens aparecer para você. No Zoom, você consegue fechar isso. Então, eu sempre fechava o chat para eu não ficar vendo as mensagens. Aí, quando eu queria comentar alguma coisa, e era bem raro eu querer comentar alguma coisa, porque eu sempre estava muito concentrada na aula, eu abria, comentava e já fechava. Tudo isso para que eu não tivesse o meu foco desviado. Porque não dá para você prestar atenção numa aula e ficar observando o chat ali nas conversas, as pessoas conversando, as pessoas comentando. Você não consegue, você vai perder conteúdo ali durante a aula. E hoje também é feito, as aulas nossas da segunda-feira, elas são feitas pelo YouTube, né? É fechado pra gente. E eu também fecho o chat. Eu também não fico ali olhando. Quando eu quero comentar alguma coisa, eu vou lá, abro, comento e já fecho. Tudo isso para focar mesmo, para ter intenção durante a aula. E sempre anotar. Sempre eu anoto, sempre tem alguma anotação. Às vezes eu não escrevo, às vezes eu faço um desenho. Isso, gente, é colocar a intenção. Então, se hoje eu tô vivendo o meu sonho, tô vivendo a fase que eu estou vivendo, é óbvio que eu tenho muitos mais sonhos para serem conquistados. É óbvio que eu quero ir muito mais longe na minha vida e eu quero crescer muito mais, eu quero evoluir muito mais como mulher, como mãe, como pessoa. Foi porque realmente eu coloquei intenção no conteúdo que eu assistia. Eu assistia, eu refletia, eu anotava, eu absorvia, eu pegava para mim o que era útil, o que não era útil eu tirava, porque tem isso também, nem tudo que você escuta vai ser útil para você, mas você tem que ter esse discernimento de escutar alguém falando alguma coisa e falar, não, isso faz sentido para mim, aí isso já não faz. E você ter essa maturidade de escolher o que você vai colocar em prática. Mas sempre colocar em prática. Dê mais valor nas aulas que você ouve, nos vídeos que você assiste. Dê mais valor nas conversas que você fala ali com as pessoas que estão à sua volta. Coloque mesmo a intenção para você evoluir. Porque se você só ficar absorvendo conteúdo e ouvir isso, participa de tudo quanto é tipo de live, participa de tudo quanto é tipo de aula, compra tudo quanto é tipo de curso e você não pratica, mas a sua vida não vai para frente, é por causa disso, porque você está ouvindo muita coisa e não está praticando, você não está realmente colocando, partindo para a ação, parando para analisar. Bom, hoje nessa aula eu aprendi isso, o que eu faz me refletir, quais são as perguntas que eu preciso fazer para mim, onde eu posso ir, quais são os objetivos que eu quero alcançar. E uma dica aqui para você que eu tenho certeza que vai te ajudar muito: compre um caderno para isso. Não precisa ser um caderno para cada coisa, para cada curso que você faz. Não, compre um caderno e coloque ele como um caderno da Mulher UAU. Se você for mulher e estiver me assistindo, coloque lá, a Mulher UAU. Ou coloque algum tema, alguma frase que te inspire. E nesse caderno, coloque tudo aquilo que você ouve e que você faz sentido para você e que faz você refletir. Escreva aquilo. Escreva, nossa, hoje eu estava conversando com tal pessoa, essa pessoa falou isso para mim.
mim, eu posso aplicar isso na minha vida dessa forma. Escreva. Escrever no seu caderno com certeza é um passo a mais do que só ouvir. Ou escrever vai fazer você memorizar muito mais e vai trazer uma clareza quando você coloca no papel, né? Você tira do seu pensamento e coloca ali na sua visão, te dá clareza das atitudes que você precisa tomar. E você vai anotando tudo que você ouve, tudo que você aprende, anota e compartilhe também. Compartilhe, conte para as pessoas o que você aprendeu. Isso é muito bom, gente. E isso vai fixar, isso vai te trazer alegria, vai te trazer paz. E é uma plantação. Você está plantando hoje, você está plantando coisas boas para você colher lá na frente. Então faça isso. Compre um caderno ou pegue qualquer caderno aí da sua casa. Coloque esse caderno como um caderno realmente para você ir anotando as coisas que você aprende. Se você estiver assistindo algum vídeo enquanto você lava uma louça da sua casa ou quando você faz alguma outra coisa, deixe o seu caderno por perto, anote o que você aprendeu. Não precisa de anotar tudo que você aprendeu, mas anote as coisas mais importantes, os insights que você teve. Coloque ali como que você pode aplicar na sua vida. É importante você escrever isso. Olha, eu aprendi isso hoje, mas eu posso aplicar isso dessa forma, nessa área, em outra área da minha vida eu posso aplicar desse jeito. E compartilhe com as pessoas o que você aprendeu. Isso vai fazer você evoluir. Isso vai fazer você sair do lugar. E você vai ver o salto que a sua vida vai dar. Você vai ver a sua vida acontecer. Você vai ver que você está se aproximando mais dos seus sonhos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Comenta aqui pra mim se você vai comprar o caderno, se você vai tomar atitude. Ou comenta pra mim qual é a sensação que você tem. Essa sensação, né, de assistir muitas coisas e você perceber que as coisas não andam, que as coisas não acontecem pra você. Eu gosto sempre de responder, eu respondo todo mundo na medida do possível. Eu respondo, eu gosto de responder, eu gosto dessa interação. E compartilhe também esse vídeo com alguém que você sentir no seu coração, que a pessoa também precisa aprender isso, que a pessoa também precisa de ouvir isso. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!